Hoje nós vamos falar sobre um sentimento que acomete várias pessoas, que é a sensação de ser um estranho no ninho. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Sandra Salles e eu sou astróloga kármica. Todo núcleo familiar é um encontro kármico, um encontro de almas que já se reuniram em vidas passadas, que deixaram assuntos pendentes em vidas passadas para resolver nessa vida e encarnam na mesma família para levar adiante esse propósito que já tinham em outras vidas, tá? E acontece também de pessoas nascerem, né, na mesma família com o propósito, uma de dar apoio à outra ou ajudar a outra a completar a sua missão, a seguir o seu propósito de vida. Então, são as duas formas, né, de nascer dentro do mesmo núcleo familiar. Quer dizer, as duas formas, né, as duas principais. Por quê? Ou as pessoas têm assuntos para resolver, ou elas vão caminhar juntas para um propósito em comum. Então, o lugar que você nasce, o bairro, a cidade, o país, ele também faz parte desse planejamento, desse plano. Ele foi escolhido a dedo para que você tivesse determinadas experiências, passasse por determinadas experiências para ter um determinado aprendizado em relação àquela cidade, àquele país. E aí, no caso, não é só você, é todo mundo que nasce ali naquela comunidade, né? E aí, quando eu falo comunidade, eu estou falando de bairro, de cidade, de país, né? Porque existem 7 níveis de karma e um deles é esse de localidade. Então, no planejamento, quando é feito o planejamento para você encarnar, a escolha do lugar é determinante para que você aprenda determinadas coisas, ou então para que você vá em busca de um conhecimento ou de uma experiência pela qual você precisa passar, e se não for naquele lugar, será em outro lugar, né? Então, a escolha do lugar e da família onde você nasce é muito importante para esse seu desenvolvimento. Quando você nasce em um lugar que você não se identifica, ou por afinidade, ou porque você quer algo mais da vida, né, você pode mudar de lugar ao longo da vida, e isso é muito comum, e isso é muito, inclusive, além de ser comum, é um processo de crescimento, de amadurecimento que é muito rico. Quando você muda de lugar, quando você vive outras circunstâncias, você aprende a lidar com outras pessoas que são diferentes de você, principalmente quando muda de país, quando muda de cultura, tem uma cultura diferente, né, daquela que você nasceu. Isso tudo é um aprendizado e que enriquece muito, muito a vida das pessoas, porque você começa a olhar as coisas que são diferentes daquelas que você viveu até então, né? Naquela família que você cresceu, né? Que você nasceu e cresceu, naquele lugar, naquela cidade, naquele bairro, naquele país. Então, quando você muda de cidade, quando você muda de país, quando você muda até mesmo de bairro, você vai viver novas experiências, e isso é um processo natural para muitas pessoas, né? É claro que tem pessoas que passam a vida toda no mesmo lugar, não saem dali porque não tem necessidade, porque ali é onde ela precisa aprender tudo que tem que aprender, ou não. Mas mudar de lugar é sempre uma possibilidade de aprendizado muito enriquecedora. Agora, o que acontece quando não é a cidade, o lugar ou o bairro que você estranha? Não é a localidade que te incomoda. E quando isso acontece dentro da sua própria família?
Ou seja, você nasceu naquela família e você não consegue se identificar com aquele grupo, com aquelas pessoas, naquele núcleo que você nasceu, com aquele núcleo que você... Às vezes não é nem uma questão de nascer, tem muita gente que é adotado, não é? Nasceu por qualquer motivo, não pôde viver com os pais e é adotado por uma outra família. Continua sendo um núcleo familiar, continua sendo uma questão kármica a ser resolvida, e aí é um aprendizado a mais para todas as pessoas envolvidas, porque um núcleo familiar é um aprendizado em grupo, não é uma pessoa que vai aprender lição ali, são todas as pessoas envolvidas, não é? Então, às vezes, como eu falei, as pessoas nascem para se apoiarem umas às outras, não é? Uma ajudando a outra a crescer, a evoluir, a seguir o seu plano divino, a seguir o seu propósito e daí evoluírem juntos, né? Às vezes é de uma forma amigável, às vezes é de uma forma cheia de problemas, não é? Como a grande maioria das famílias tem problemas para resolver, mas é diferente. Uma coisa é você ter problemas de relacionamento dentro da família e ter que resolver aquilo, que pode ser por diferença de pensamento, que pode ser por atritos mesmo, que você às vezes nem sabe explicar por que é que aquela pessoa te irrita tanto, ou por que é que aquela pessoa te exige tanto, por que é que você tem que fazer determinadas coisas. Às vezes é no atrito, adversidades, nas quadraturas, é que a gente evolui mais, que a gente aprende mais. Então, quando você tem esse tipo de relacionamento que tem atrito, não é, que tem aquelas dificuldades e tal, ao longo do caminho, não é, de uma forma ou de outra, a questão ali é chegar à harmonia, encontrar a harmonia, encontrar o amor. Mesmo que você não saiba, você está resolvendo questões de outras vidas através do amor, porque normalmente é o tempero de uma família. Então, essas questões são questões kármicas e tal, e que às vezes na dificuldade, nas brigas, não é? Ou às vezes não é briga, é você precisar cuidar de uma pessoa, você ter que ficar, não é? Enfim, acompanhando, ou os filhos, por exemplo, né? Você tem filhos, você coloca no mundo, você tem que cuidar, você tem que educar, você tem que mostrar o caminho, você tem que mostrar o que é certo e errado, você passa o resto da vida, mesmo quando eles são adultos, você continua cuidando, se preocupando, ajudando, protegendo, enfim, porque é seu papel como pai. Não estou falando de protecionismo, não estou falando de passar a mão na cabeça e nem de ser responsável por aquele ser a vida toda. Não, todo mundo tem que crescer, mas você está ali para dar suporte, você está ali para dar apoio, é responsabilidade sua, foi um compromisso que você assumiu, tá? Isso tudo faz parte desses relacionamentos familiares, não é? Você cuida dos seus filhos, algum dia lá na frente, quando você ficar velhinho, os filhos vão cuidar de você e assim a vida segue. Mas existem os casos em que a pessoa efetivamente se sente uma estranha dentro daquela família. Ela não sente vínculo nenhum. E quando é estranho, é tipo assim, não existe conexão, não existe nem raiva, é absoluta indiferença, como se você tivesse sido adotado por uma família de esquimós, com um estilo de vida completamente alheio àquilo, né, que você... Não existe um vínculo, não existe uma ligação, não existe você não se conecta em nenhum nível com aquelas pessoas, nem para brigar. Então, fica aquela indiferença que é a questão da pessoa que se sente um estranho no ninho. Parece que existe uma rejeição dos dois lados, não é? A pessoa, ela meio que rejeita aquela família porque ela não se sente confortável, não se sente incluída naquele núcleo, e vice-versa.
Às vezes pode acontecer das duas partes. Pode ser uma parte só. Os pais, a família, os mais velhos, digamos assim, estão ali, estão apoiando, estão dando carinho, estão dando amor, apoio, educação e tudo mais, orientação, mas a criatura se sente deslocada. Um é roqueiro, o outro é pagodeiro. Estou usando uma metáfora aqui só para vocês poderem entender que assim não existe uma conexão, não existe nem uma razão para brigar, porque é simplesmente um estranhamento total, e a pessoa que tem essa sensação, ela se isola, ela se afasta desse núcleo, e a primeira tendência dela é sair fora daquela família assim que possível, porque se ela não se sente acolhida, apoiada, não se sente parte daquela família, por que é que ela vai continuar ali quando ela puder andar pelas próprias pernas? Não é verdade? Por que é que ela vai ficar se ela não se sente vinculada, não existem laços com aquela família? Então, a pessoa se sente esse estranho no ninho, que é um ninho de pássaros com uma tartaruga lá dentro. A tartaruga olha em volta. Às vezes, quando tem história para criança é muito interessante, porque eles costumam às vezes contar essa historinha, Botam um cisne no meio dos patos, botam um bichinho diferente, e ele acaba se identificando com aquele bando e vive junto achando que ele é igual ao outro. Mas nesse caso é exatamente o oposto. A pessoa não se identifica de forma alguma, ela não consegue se relacionar com aquelas pessoas por falta de identidade, por falta de vínculo afetivo entre eles. Normalmente, quando você não se identifica com uma cidade, ou um bairro, tem pessoas que mudam de país e nunca mais olham para trás. Tipo, foi e não olhou para trás, saiu sem olhar para trás e não quer mais saber porque realmente não tem ligação nenhuma. E tem muitas pessoas que saem do seu país de origem, vão morar em outros países, em outros lugares ou em outras cidades, não precisa ser país, pode ter mudado de cidade, era lá do interior de algum lugar e foi morar numa cidade grande e tal, mas continua considerando sua casa o seu local de origem. E quando a pessoa é desconectada, ela nunca mais quer ver aquele lugar, ela não tem vínculo com aquele lugar. Agora, quando é com o grupo familiar, a questão fica mais complexa, Por quê? Você vai simplesmente dar as costas para essa família? O ideal é entender o porquê que isso acontece, de onde é que vem esse sentimento, de onde é que vem essa estranheza, por que que isso está acontecendo com você hoje, por que que isso é assim para você. E existem algumas possibilidades, Uma delas é a seguinte, Uma pessoa com um temperamento mais desgarrado, e isso acontece muito com as pessoas que têm um Urano muito forte no mapa, essas pessoas passam vidas e vidas e vidas sendo desgarradas da família, desgarradas por vontade própria, tá? É assim, ela não cria vínculo familiar com aquelas pessoas. Ela nasce numa família e assim que pode, ela se manda. Assim que pode, às vezes, muitas crianças fogem de casa, criança ainda, ou pré-adolescente, foge de casa. Antigamente a gente ouvia muito falar daquelas histórias de que o circo passava na cidade e a criança ou o adolescente ia embora junto com o circo. Não, isso acontecia. A verdade, isso acontecia antigamente, É que hoje em dia a gente não tem mais essa questão, pelo menos não nas cidades grandes, cidade pequena até deve ter, A pessoa largava a família para trás, a casa, largava tudo e ia seguir a sua vida junto com o circo e criava um outro vínculo, ou não, com aquelas pessoas do circo, as que formavam a sua nova família. Então,
esse tipo de comportamento acaba se repetindo muitas vezes. A pessoa não cria vínculos afetivos com a sua família de origem, ela sai de casa o quanto antes, às vezes ela nunca mais volta, ela desfaz completamente qualquer laço com essa família, e esse é um tipo de comportamento que se repete. E às vezes ela fica sozinha no mundo, na vida e tal, e ela às vezes não se importa com isso. Só que ela deixou para trás pessoas que possivelmente estavam se preocupando com ela. Pais, né? Essas crianças que fugiam, o pai ficava preocupado. Meu Deus, onde é que está meu filho? O que aconteceu com meu filho? O que meu filho está fazendo da vida? Onde é que ele está? E às vezes eram pessoas que viravam anarquistas, enfim, ficavam soltos no mundo e não criavam esses vínculos com ninguém e não voltavam e causavam problemas na sua família de origem. Às vezes, né, era adolescente que acaba fazendo besteira para sobreviver, rouba uma coisa aqui, outra ali, acaba indo preso, acaba se metendo num monte de confusões, e a família lá atrás é que está sofrendo. E às vezes até são responsáveis por dissolver a sua própria família, né? Sua família de origem, que aí o pai fica desgostoso, vai embora de casa, a mãe fica doente ou fica com os outros filhos, e aquilo vira uma bola de neve, né? E a pessoa seguiu a vida e nem olhou para trás. Então, essa é uma das possibilidades. E aí, o que acontece? Durante tantas e tantas vidas, a pessoa, né? Ela largou a família para trás, ela quis ser livre, ela quis fazer o que quisesse da sua vida, sem ter responsabilidade com nada, sem dar conta da sua vida para ninguém, que ela encarna novamente na mesma família, na tentativa de resgatar essas situações, na tentativa de criar esses laços, de fortalecer esses laços. Vai ser fácil? É claro que não. E às vezes até acontecem situações na vida que a pessoa quer ser livre, ela quer sair, ela quer ser independente, ela quer seguir a vida dela, mas ela é obrigada a ficar por um outro motivo e acaba ficando responsável por tomar conta do pai e da mãe até o final da vida, para primeiro criar responsabilidade, não é? Porque você, embora você seja um ser único, tudo o que você faz na vida afeta todas as pessoas que estão ao seu redor. Sabe aquela coisinha de você jogar uma pedra no lago, né? A pedra cai na água e ela cria aquelas ondas? Todos os nossos atos, eles repercutem e eles alcançam, às vezes, uma distância que você nem está pensando. Mas todos os nossos atos, eles influenciam tudo que está ao nosso redor e eles atingem todas as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa energia influencia a energia do nosso redor. A energia do nosso redor também influencia a nossa. Por isso que a gente precisa estar sempre mantendo a nossa energia boa, equilibrada, harmoniosa, para a gente poder vibrar essa energia boa e atingir, né, espalhar essa energia boa no maior raio possível, né, e tentar não se contaminar com a energia negativa de fora. Então, esse é um processo de vai e vem. Então, tudo que você faz tem consequência na vida das outras pessoas. Então, se em outras vidas a pessoa foi inconsequente e largou tudo para trás, ela pode nessa vida ter que aprender ou lidar com as consequências desses atos das vidas passadas e com o mal que ela possa ter causado às outras pessoas com esse tipo de atitude. Então, opção 1, nasce na mesma família para tentar resgatar esses karmas, né, essas situações do passado. Criar laço, criar vínculo, aprender a conviver, aprender a entender o outro, ouvir o outro, trocar, porque isso é essencialmente uma questão de relacionamento.
A gente está falando aqui de relacionamento. E pode ser familiar, e pode ser com a cidade, com o bairro, com o país, com tudo mais. Mas, principalmente, como eu falei, quando você não gosta do bairro que você nasceu, você pode mudar de bairro. Se não gosta da cidade que você nasceu, você pode mudar de cidade. Você faz um esforço e às vezes isso até faz parte, né, do seu planejamento, do seu plano divino. De você sair daquele lugar, lutar para sair dali, para aprender, encontrar, né, aprender outras lições, enfim. Isso pode fazer parte do seu plano divino. Mas sair da família já é mais complicado, porque ali existe um núcleo para o qual os seus atos estão refletindo. Então, essa é uma opção. Então, você nasceu naquela família e você está tentando resgatar as questões das vidas passadas com essa família. Uma segunda hipótese é que você tenha efetivamente nascido em uma família estranha, com a qual você não tem vínculo, com a qual você não tem nenhuma ligação, nenhum sentimento, nenhum vínculo mesmo, para você desenvolver a sua individualidade. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que, em muitas vidas, elas se apoiam num núcleo familiar e elas vivem como se fosse dentro de uma concha, e esse núcleo, né, que tem pai, mãe, tios, avós e sei lá mais quem, essa pessoa fica ali como se fosse uma criança sempre. E ela depende dessa família, tanto emocionalmente quanto financeiramente, durante muito tempo, e ela deixa de desenvolver a sua autonomia, a sua individualidade. Às vezes sai daquela família de origem para um casamento onde vai acontecer a mesma coisa. Ela vai ficar dependente, né, do parceiro, da parceira, e emocionalmente, financeiramente, de todas as formas, e não desenvolve a sua autonomia, não deixa a sua marca no mundo, não desenvolve a sua individualidade. E ela faz isso vida após vida, vida após vida, vida após vida, sempre sendo dependente da família. E aí, depois de inúmeras tentativas de fazer a criatura desenvolver, crescer, amadurecer, pertencendo a uma família, o cosmos, né, o plano divino, vai assim, bom, agora você vai nascer sem família, mas isso, né, ninguém nasce do ovo, então nasce numa família que realmente não tem um vínculo anterior, que não tem uma história anterior, que não tem afetividade, que não tem nada, e a pessoa, ela se sente tão estranha dentro daquela família que possivelmente isso vai fazer com que ela faça o movimento para se tornar uma pessoa independente. Ela vai ter que fazer um esforço grande, porque a gente já viu que em várias outras vidas ela ficava ali debaixo daquele ninho, debaixo daquela estrutura, né, usando a família como bengala para a sua vida, sem querer se lançar ao mundo, sem se tornar uma pessoa independente. Então, quando ela nasce nesse lugar estranho, nessa família estranha, numa cidade que ela não se sente à vontade, numa família que ela olha, ela não reconhece, né? Porque o que acontece é que depois de várias encarnações, né, vocês provavelmente já aconteceu isso, às vezes até com uma pessoa estranha, você encontra na rua, olha pela primeira vez e você tem a sensação de que já conhece há muito tempo. Isso é uma coisa que se fala muito, né? Nossa, parece que eu conheço você há anos. Provavelmente já conhece de outras vidas, né? E dentro da família, imagina, isso a gente está sempre encarnando, né? É claro que vai tendo alterações, evoluções e tudo mais, mas a gente acaba sempre encarnando dentro dos mesmos núcleos. E aí era amigo, passa a ser família, era marido, passa a ser irmão, enfim, vai tendo essa troca, mas a gente acaba sempre nos mesmos núcleos. E aí, de vez em quando, entra uma pessoa nova. Mas, quando você nasce numa família absolutamente estranha para você,
qual vai ser a primeira necessidade, né? Teoricamente, você vai sentir necessidade de ir para a vida, de sair dali, gente, eu não pertenço a esse lugar, nem que seja para ir buscar uma família fora, que às vezes serão amigos que vira família, ou você vai em busca daquela família de outras vidas, daquelas pessoas com quem você teve vínculo, né, familiar em outras vidas, e daí você saiu, você foi obrigado a sair daquele núcleo e fazer alguma coisa e se tornar uma pessoa independente. Então, essa é uma possibilidade para que você aprenda a lição da independência e deixe de ser uma pessoa que se apoia na família para tudo, e ao se tornar independente, o passo, né, é você também se tornar uma pessoa mais madura, mais consciente, mais responsável, porque você vai ter que aprender a cuidar de si mesmo. Enquanto que nas outras vidas você sempre tinha alguém para cuidar de você. Então, nessa situação, você se sente uma pessoa estranha ali, justamente para que essa sensação te obrigue a dar um passo além, a ir em busca de uma coisa além. Ou então você vai acabar criando laços afetivos com essas pessoas e criar uma nova família ali, não é? Mas essa é uma outra possibilidade, entendeu? Porque se você se sente estranho, e se o estranhamento for das duas partes, possivelmente essa família não vai, como é que se diz, dar tapinha nas costas enquanto você não quer sair para cuidar da sua vida. Vai querer fazer você te empurrar para frente, né? Dizer, não, você tem que ser mais autônomo, você tem que ser mais uma pessoa mais independente. Então, essa própria família estranha vai querer que você se vire, que você crie asas e, sabe, alce o seu próprio voo. Então, essa é uma forma da pessoa sair daquele comodismo de várias vidas passadas em que ela não saía do lugar porque contava sempre com a família. Então, agora a família vai te obrigar, essa situação vai te obrigar a dar um passo além na direção da sua evolução, que esse é o propósito, né, de todo mundo. Uma outra possibilidade, que na verdade meio que complementa as duas anteriores, é que essa sensação de você se sentir um estranho no ninho é também uma sensação de que você está sozinho ou sozinha, que você não tem ninguém com quem você possa contar. Mas isso tem que ser investigado para saber se isso é uma questão de sim, você está sozinho, você tem que se virar, ou você se sente sozinho, mas você precisa aprender a criar esses laços afetivos, aprender a desenvolver essa capacidade de se relacionar com essas pessoas que são da sua família, porque elas não foram colocadas na sua vida por acaso. Você não nasceu nessa família por acaso. Então, tudo isso tem um porquê. Então, ou vai ser uma coisa ou vai ser outra. Ou você está repetindo histórias de várias vidas passadas em que você não quis saber da família e agora você sente o outro lado da moeda, né? Você sente como se as outras pessoas não te quisessem ali, porque mesmo que elas não saibam, né, conscientemente, inconscientemente ficou a mágoa, o rancor daquela pessoa que, não é, inconscientemente ela está pensando assim, a qualquer momento ela vai se mandar, então, ou ele vai se mandar, vai largar a gente para trás, não vai querer saber, então eu também não quero me apegar, eu também não quero, não vou dar carinho, não vou dar amor, não vou dar atenção, porque essa pessoa não liga para isso, então ela vai se mandar mesmo, então eu não quero me apegar. E aí acaba sendo uma questão, né,
é uma via de mão dupla. Então, você se sente esse estranho no ninho porque as outras pessoas da família estão meio que te rejeitando. Mas essa rejeição é, na verdade, um resquício kármico de tudo que aconteceu em vidas passadas. Então, essas questões precisam ser resolvidas, tá? E o que é indício disso no mapa? Agora vamos falar um pouco de astrologuês aqui, tá? O que indica normalmente? O Urano é muito responsável por esse tipo de comportamento. E quando esse Urano está ou conjunto ao ascendente, ou no fundo do céu, que é a casa 4, casas 1 e 4, essas situações se refletem na vida da pessoa. Principalmente quando é em relação à família, é Urano no fundo do céu. E quanto mais próximo à cúspide da casa 4, mais forte é a sensação, mais forte é o sentimento, mais forte é essa história de vida, entendeu? E quando é lá na casa 10, por exemplo, o Urano conjunto a cúspide da casa 10, a pessoa não se sente confortável normalmente no país em que ela nasceu. Porque a casa 10 tem a ver com a nossa posição no mundo, né, com o nosso status. E aí essa pessoa tem uma dificuldade, ela prefere outro lugar do mundo qualquer que aquele lugar que ela nasceu. Então, nesse eixo, casa 4 e casa 10 pode provocar inclusive as duas coisas, tá? Tanto da família quanto do lugar. Mas quando é no fundo do céu, na casa 4, e quanto mais próximo da cúspide, mais essa questão incomoda os sentimentos da pessoa. Até porque Urano não tem nada a ver com sentimento. E casa 4 tem tudo a ver com sentimento. Porque a casa 4 são as nossas emoções. Então existe um racha ali, porque o Urano ele não está confortável na casa 4. Ele não fica confortável. Não é uma área de atuação que é uma questão confortável para esse planeta, para a energia desse planeta. Tá? Então, normalmente, uma pessoa com Urano na casa 4, ela tem essa sensação de que ela não pertence àquela família e ela tem dificuldade de relacionamento com a sua família de origem. E às vezes, muitas vezes, ela simplesmente sai fora, né? Ela se afasta da família de origem por essa dificuldade, tá? Por essa dificuldade de relacionamento com a família de origem. Ela pode até se dar super bem com outras pessoas, com amigos, pode se dar bem no casamento, dependendo se não tiver um ângulo muito reto para a casa 7. Ela pode se dar super bem com pessoas estranhas, tem um relacionamento super legal com pessoas estranhas que ela não conhece, se dá super bem, mas dentro de casa, que é onde esse Urano está, ali as coisas pegam. Mas é ali que está o maior desafio da pessoa. Os planetas, quando a gente tem planetas nessas casas, 1, 4, 7 e 10, mas principalmente casa 4 e casa 1, são situações que machucam, que interferem muito, porque mexem com os nossos sentimentos. E são situações fortes, são situações que acontecem, não é? Que marcam a vida da pessoa. Porque essas casas são casas muito importantes. Então, nessas situações, esses são aprendizados que as pessoas precisam compreender e resolver. Porque não adianta só você saber que é assim e dizer, eu sou assim porque o meu Urano está na casa 4 e deixar por isso mesmo. Não vai adiantar. Porque se está ali é porque é uma questão que precisa ser resolvida, tá? E tome cuidado se esse Urano estiver retrógrado no mapa natal, isso indica que você criou muitos karmas com a sua família de origem
por conta desse tipo de comportamento, de várias e várias vidas ter abandonado a família, ter largado a família, ter fugido de casa, ter saído muito cedo e não ter assumido nenhuma responsabilidade em relação à família. E aí o retrógrado, ele indica que isso criou muitos karmas. Então é ainda mais denso, né? É ainda mais problemático do que só o Urano lá dentro. A Raquel estava falando que ela tem muita dificuldade de relacionamento com a mãe. Então, as casas 4 e 10, elas têm uma relação com os nossos pais, tá? E normalmente é assim. Muitos astrólogos falam que, alguns livros dizem que na casa 4 a gente situa a mãe e na casa 10 a gente situa o pai. Mas existe uma outra linha que diz que assim, na casa 4 é o pai ou a mãe, a pessoa que foi mais importante na sua infância, que teve mais presente na sua infância. E aí o outro, né, vai estar lá na casa 10. Então, Raquel, no teu caso, tem que ver se realmente, né, se a casa 4 está relacionada só com a sua mãe, se a sua mãe é a sua família, porque aí também tem isso, né? Tem famílias né, mães que são solteiras, que criaram os filhos solteiras, ou às vezes não tem uma família grande, enfim. E tem que olhar também a lua, porque mais um indicativo, né, do seu relacionamento com a mãe, com a sua mãe. Então, às vezes essa lua está recebendo um monte de aspectos tensos, às vezes está em oposição a Vênus. Então, são várias questões que podem complicar esse relacionamento. Mas aí tem que estudar a íntegra do mapa, né? A síntese do mapa, todos os outros planetas, para ver que histórias são essas que envolvem você e ela. Mas eu vou te dizer assim, as pessoas mais próximas da gente são sempre aquelas com quem a gente tem os maiores karmas para pagar. Então, já vai pensando no assunto, porque o ideal é que as coisas sejam resolvidas harmoniosamente. E pode não ser hoje, pode não ser amanhã, nem mês que vem, nem ano que vem, mas ao longo da vida as coisas têm que se resolver, tá? Para não deixar para a próxima vida. A Paty está dizendo que o Urano dela é na casa 1, conjunto a cúspide, que é a linha do ascendente. Então você tem Urano na linha do ascendente. O Urano na linha do ascendente já é uma pessoa, é o rebelde sem causa, né? A gente lembra daquela música antiga? Toda pessoa que tem Urano forte no mapa, os aquarianos, Sol e Lua em Aquário, e o Urano angular, esteja ele em qualquer ângulo, mas obviamente sempre mais forte quando é conjunto ao ascendente, são pessoas que são livres por natureza, ou desejam, mais do que tudo, ser livres e independentes. São pessoas que não querem ficar presas, que não querem ficar subordinadas a nada e a ninguém. E às vezes, quando são crianças e adolescentes, elas dão muito trabalho, dependendo do restante do mapa, né? Elas dão muito trabalho para os pais, porque ela é sempre do contra, né? Ela está sempre querendo fazer alguma coisa diferente. Ela exige muito, né, atenção dos pais, porque ela quer se virar sozinha no mundo. Mas tem que olhar o resto do mapa para ver se é uma característica que veio para somar ou para... né, somar, que eu digo assim, às vezes o resto do mapa é meio devagar, e aí o Urano é que dá à pessoa essa atitude, né? Que eu, com o Urano de 1, ele diz assim, meu filho, é para agora, não é para ontem não, eu quero tudo rápido, entendeu? As coisas são para se resolver agora. Agora, uma pessoa com uma capacidade de se reinventar muito grande, a pessoa que tem o Urano de casa 1, ela se reinventa, ela reinventa a vida, porque ela é muito antenada. Então, eu chamo de rebelde sem causa porque é um perfil de difícil compreensão para os pais que querem tentar impor limites, e tudo
O que uma pessoa de Urano na casa 1 não quer é ter limite para qualquer coisa, né? Ela quer ser dona do próprio nariz. Então, às vezes isso causa algumas discórdias da família, né? Ou um bocado de suor para os pais, que tem que estar sempre correndo atrás dessa criatura com Urano na casa 1. Olha, o Leandro está dizendo, eu tenho Lua na casa 2 e Urano na casa 2 no signo de Escorpião. Então, Leandro, quando o Urano está na casa 2, nas casas que a gente chama de casas cadentes, tá? Ele tem muito menos força muito menos impacto na sua vida, tá? Não é o caso do rebelde sem causa, não é o caso da estranheza na família, porque não tem ligação com os assuntos, né, de família e nem da própria identidade da pessoa, tá? Então, ele fica mais forte quando ele está nas casas angulares. Na casa 2, ele não vai causar essa sensação de estranho no ninho para você, não vai causar. Tem muito mais a ver com a questão aí de ganhar e gastar dinheiro, né? Eu imagino que a sua situação financeira seja uma montanha-russa, mas ele não vai te causar esse problema do estranho no ninho. E aí você tem 2 planetas que mudam com facilidade. Então, meu conselho para você é aprender a investir o seu dinheiro, para não viver a vida toda nessa montanha-russa de ganha dinheiro, gasta dinheiro, tentar gastar menos, né? Porque com esse Urano e essa Lua aí, a tendência a gastar dinheiro é muito grande. Pode levar também a uma tendência para satisfazer as suas necessidades emocionais comendo, isso também tem que ser dosado, enfim, tem que aprender a lidar com essas energias, entendeu? Mas primeira dica aqui que já vai para você, aprende a controlar a ansiedade para não gastar demais, porque é a primeira dica para quem tem Sol e Urano na casa 2. O nosso mapa, assim como as nossas vidas, são aprendizados que a gente vai evoluindo naquelas energias, a gente vai aprendendo a lidar com aquelas energias. Então, às vezes não é absoluto. E como eu falei, um planeta, às vezes, ele está subjugado ao outro que está mais forte. E aí aquele outro está mandando um aspecto que aquele planeta não consegue se desenvolver normalmente, tá? Não consegue desenvolver a energia natural daquele planeta. Só para fazer um resumo, a gente falou dessa questão, né, a síndrome do estranho no ninho, que são as pessoas que se sentem desconectadas da sua família de origem, né, que se sentem desconectadas do seu núcleo familiar. E aí a minha recomendação para vocês é que tentem entender qual é a situação, se é uma questão de você, né, já ter sido assim em outras vidas e agora você está recebendo o mesmo descaso que você teve com a sua família em tantas outras vidas, você agora está recebendo de volta. Então, a lição a ser aprendida é: crie vínculos, aprenda a fazer vínculos com a sua família, aprenda a desenvolver esses vínculos, a desenvolver esse relacionamento afetivo, amoroso, de dar e receber suporte um ao outro, de dar e receber apoio. Todos nós temos, né, os nossos karmas para acertar aqui nessa vida. Família é sempre uma questão, então a gente tem que resolver da maneira mais harmoniosa possível, da maneira mais amorosa possível. E para você que se sente assim, tente buscar uma maneira de criar essa conexão, tá? Uma maneira de fazer essa conexão afetiva com as pessoas do seu núcleo familiar. Porque, com certeza, se você tem, né, no seu mapa, eu não sei se é o caso,
Mas se você tem no seu mapa esse Urano na casa 4, no fundo do céu, e quanto mais perto da cúspide da casa 4, mais forte é o sentimento, então isso é uma questão a ser resolvida, tá bom? Agradeço a todos pela presença aqui hoje. Namastê!